fazer uma pergunta. Você quer fazer uma avaliação de como está seu casamento? Vou te ensinar agora. Depois que você é pai e mãe, une-se à sua mulher, torna-se uma só carne, como é que você mede a saúde do seu casamento? Quando você avalia a intimidade que você tem com seu cônjuge. Por meio sexual, essa intimidade, mas também por meio dos segredos, do diálogo, dos projetos. Vocês têm transparência total um com o outro? Vocês têm intimidade um com o outro? Essa intimidade, essa amizade, essa lealdade, isso é o que mede a qualidade do casamento. Pastor, mas o meu casamento não está assim. Então é necessário você revisitar os princípios. Você deixou o pai e mãe mesmo? Você tornou o casamento exclusivo? Você se uniu? Você está vivendo a aliança? Você está assumindo de fato esse compromisso? Você tem buscado uma vida de intimidade, não esconder coisas, mas dialogar, ter parceria real no seu casamento? Então é necessário você avaliar. E aí, diante desse ambiente de perfeita harmonia, nós temos o capítulo 3, o verso 1. E aí diz o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então, olha só. É óbvio que na Bíblia, no original, a gente não tem essa divisão de números, certo? Então, no capítulo 3, não. Ele é um texto corrido, certo? No original é um texto corrido. Então, é assim que está escrito, olha. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais. O original, o hebraico, ficaria mais ou menos assim. É porque se você pegar o hebraico e você traduzir ele para o português, você perde um pouco o sentido poético do que Moisés queria dizer aqui. O que é que está sendo dito aqui na realidade? Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, mas a serpente, a mais sem vergonha de todas, ou seja, o que é que ele está dizendo? Eles estavam nus e não tinham o que esconder. Eles não tinham astúcia no coração deles. Mas a serpente tinha. Ela tinha o que esconder. Ela tinha astúcia. Os planos de Satanás, Satanás tinha seus planos. Satanás tem seus desígnios. E agora Satanás entra para destruir o núcleo do casamento. Porque ele sabe que se ele destruir o núcleo do casamento, ele vai então destruir toda a família. E aí ele chega para a mulher e começa a lançar dúvidas no coração dela. Deus havia dado a ordem a Adão de não comer do fruto. Como Deus havia dado a ordem a Adão de não comer do fruto, então Adão ensinou para Eva essa ordem, pois Adão havia recebido essa ordem, pois ele era o líder do seu lar, o cabeça do seu lar. E aí, quando a serpente chega para Eva, eu vou aqui resumir, e aí você depois vai lendo com mais cuidado o que eu estou aqui dizendo. A serpente faz Eva duvidar primeiro do que Deus tinha dito. Lá em Gênesis 3, do 1 ao 4, ela faz Eva duvidar do que Deus tinha dito. E em Gênesis 3, 5, ela faz Eva duvidar da bondade de Deus e também do plano de Deus, dizendo assim, não é bem assim que Deus disse. O plano de Deus não é tão perfeito assim. O plano de Deus não é tão pleno assim. Na verdade, Deus está com medo de que você coma do fruto, seja livre e viva com liberdade total. Deus está com medo, Deus quer manter você debaixo de um jugo. E aí, Eva, então, ouvindo aquilo, Eva sucumbe à tentação de ser igual a Deus. E aí, em Gênesis 3, depois do 5, Adão, em Gênesis 3, 6, Adão, que havia recebido a ordem direta divina de prover e proteger o jardim da morte, Adão, que era o líder, o protetor, o provedor de sua família, ele estava ao lado da mulher quando a mulher estava sendo tentada pela serpente e ele ficou em silêncio, ele foi omisso. E aí vem um problema, irmãos. Muitos homens hoje estão omissos dentro de seus lares. Muitos homens hoje, desculpa o termo que eu vou usar, estão castrados pelas ideologias. Muitos homens hoje estão sendo castrados pelo mundo. Muitos homens hoje estão em silêncio diante dos perigos de sua família. E, na realidade, homens, nós fomos criados para proteger as nossas casas, proteger os nossos lares. Nós fomos criados para isso. Adão, ele foi omisso.
Eva ouviu a serpente, apesar de ter ouvido o que Adão havia ensinado, mas ela ouviu a serpente e disse: eu vou então comer do fruto, para que eu possa ser semelhante a Deus. E aí, Adão, vendo aquilo, ele foi omisso, ele não fez nada. Adão não foi lá corrigir o pensamento da esposa, não foi lá confrontar aquela serpente e dizer: que é isso, serpente? O que é que você está dizendo? Que nada, Deus havia dito de maneira diferente. Você está querendo ludibriar, você está querendo nos enganar, vai embora daqui. Não, ele se omitiu. Ele deixou que a mulher comesse o fruto, ele não fez nada, porque acredito eu que ele olhou assim e disse: deixa ela morder esse fruto aí. Se ela cair dura no chão, eu não como. Se ela não cair, então é porque o negócio é bom. Aí ela foi, deu uma mordida no fruto, ele ficou olhando, aí disse assim: realmente ela não caiu não, então dá aí para eu comer. E ele simplesmente foi lá e comeu. Ele cedeu então a essa tentação. Isso. E aí surge o pecado dentro do núcleo familiar. Deus havia dito: não coma do fruto para que a morte não entre nesse mundo. E aí Adão então desrespeitou a vontade do Criador. E em Gênesis 3:6 ele sucumbe ao pecado. O que tivemos aqui foi uma liderança omissa da parte de Adão e uma atitude insubmissa por parte de Eva. Primeiramente, ela foi insubmissa a Deus. Em segundo lugar, ela foi insubmissa a seu esposo. Em terceiro lugar, o seu esposo foi omisso para com a atitude de todos eles. Ambos deixaram de realizar a vocação que cada um tinha no casamento. Os resultados da queda são terríveis. E o que nós vemos nos seguintes pontos é o quê? Gênesis capítulo 3, o verso 8 a 10, a comunhão foi interrompida. Quando eles percebem que estavam nus, eles ficam com vergonha de Deus. E eles então se escondem. Por que eles ficam com vergonha? Porque eles tinham algo a esconder agora. Eles haviam falhado, eles haviam errado, eles haviam desobedecido, eles haviam desonrado a Deus. Eles haviam tomado a atitude de tomar o lugar de Deus na definição de sua própria vida. Então, no lugar deles fugirem para Deus, eles fogem de Deus. Eles temeram e fugiram do juízo de Deus. Sentiram vergonha em sua nova condição de pecado. E a comunhão entre eles foi então afetada. Gênesis 3, do 12 ao 13, nós vemos o seguinte: então o Senhor disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita. Observa aqui, quando... Olha o verso 9. Olha o capítulo 3, verso 9. O Senhor Deus chamou o homem. Depois da queda, Deus ele não chama por Eva, ele chama por Adão. Por quê? Porque Adão era o responsável. Foi a ele dado a chave do jardim. Foi a ele dado a responsabilidade. Então Deus chamou ao homem e perguntou: onde você está? Onde você está? Deus não está perguntando onde vocês estão. Deus está perguntando ao gerente: onde você está, meu amigo? Eu entreguei para você a chave. Eu entreguei para você a responsabilidade. É você que era o líder do seu lar. Era você que era o protetor do seu lar. Era você que era aquele que deveria proteger a sua família. Ele respondeu, o verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore? Você, olha, sempre no singular. Você, Adão, comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: olha a atitude do líder, desse líder covarde. A mulher que me deste para estar comigo me deu da árvore e eu comi. Ou seja, imagina que Deus estava com um raio divino para jogar o raio da ira neles pelo pecado. Aí Adão pegou a mulher e fez: foi ela, fui eu não, foi ela. Só que Adão não disse simplesmente que foi ela. Ele não empurrou a esposa dele para condenação, mas ele também condenou Deus. Ele disse: foi a mulher que tu me desse. Se tu não tivesse me dado essa mulher, o problema estava resolvido. Quantos homens hoje não lideram suas casas e dizem: a culpa dela. É a mulher. Pastor, você sabe, né, que minha esposa é difícil, né? Meu querido, Deus vai cobrar de você. Meu querido, lidere com amor sua família. Meu querido, Deus não quer que você seja chefe do seu lar. Ele quer que você seja um líder amoroso. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.